E se aquilo que te disseram sobre o controle fosse apenas uma ilusão? E se, por trás do comportamento arrogante de um narcisista, houvesse rachaduras invisíveis, brechas simbólicas que só uma mente desperta é capaz de enxergar? A pergunta não é se você pode derrotá-lo. A pergunta real, a que ninguém ousa fazer, é: você está preparado para tocar a essência oculta que o desarma sem um único grito, sem uma só ameaça? Porque aquilo que chamamos de força no narcisista talvez seja só uma máscara colada com medo. Imagine segurar os fios de uma marionete que acredita estar no comando. Imagine ser o espelho que devolve à alma dele uma imagem que ele não sabe decifrar. Isso não é manipulação barata, isso é alquimia psíquica, o domínio da sombra, como dizia Jung. Porque o verdadeiro poder nunca grita, ele observa em silêncio, e quando age, o mundo desaba em câmera lenta. Há mecanismos tão ocultos, tão enraizados no inconsciente coletivo, que só podem ser acessados por quem aprendeu a conversar com os símbolos e não com os fatos. Você acha que conhece o narcisista, mas o que ele mostra é apenas o teatro, e o palco é você. Cada explosão dele é uma tentativa desesperada de esconder o abismo interno que o consome. Carl Jung já dizia: aquilo que você não torna inconsciente se torna seu destino. Mas e se você pudesse inverter esse jogo? E se existissem golpes mentais proibidos, invisíveis, silenciosos, mas letais, capazes de fazer o narcisista se perder em seu próprio labirinto? Essas estratégias não estão nos livros, estão nas entrelinhas. São fragmentos de sombra que só quem já enfrentou sua própria dor pode utilizar sem se contaminar. Você não vai ouvir gritos aqui, vai sentir sussurros no inconsciente. Vai perceber que cada frase deste vídeo não está apenas sendo ouvida, está sendo sentida em partes de você que nunca foram nomeadas. Porque para transformar um narcisista em marionete, não se ataca o ego, se dança com a alma. Mas atenção, uma vez que você cruzar essa porta, não há mais retorno, porque entender esses mecanismos não te torna apenas mais forte, te torna perigoso para quem sempre achou que você era frágil. E o que está prestes a ser revelado agora não é apenas um roteiro, é um ritual, um espelho, um feitiço mental. E a pergunta final é: você realmente quer saber o que está por trás da cortina? Ou vai fingir, mais uma vez, que não viu o que sempre esteve na sua frente? Você já sentiu que algo em você está sendo invadido sem perceber? Como se houvesse alguém ao seu redor que nunca grita, mas suga seu centro mais íntimo, usando o silêncio como faca. Talvez você tenha chamado isso de amor. Talvez tenha confundido controle com cuidado. Mas a verdade, a que mora nas sombras, que Jung nomeou, é que o narcisista não entra pela porta da razão. Ele dança nas frestas do seu trauma, sussurra no vazio que você esconde de si mesmo e veste a máscara que você quis enxergar. Ele não te engana com palavras. Ele te seduz com feridas que você nunca curou. Há um momento em que você para de falar. Não porque não tem mais o que dizer, mas porque sua alma começa a sentir que tudo que você diz será torcido, usado, transformado em culpa. O narcisista não impõe algemas, ele te entrega o ferro e espera que você mesmo as feche nos pulsos. Carl Jung diz que aquilo que negamos em nós mesmos acaba governando nossas vidas como destino. E é isso que o narcisista fareja. O que você enterrou, o que você esqueceu, o que você nunca teve coragem de olhar de frente. Mas existe uma brecha, uma fenda psíquica quase invisível, onde o controle pode mudar de mãos. O narcisista não enxerga espelhos verdadeiros. Ele só reconhece reflexos que o alimentam. Quando você muda o espelho, ele entra em colapso. Não por causa de você, mas porque sua identidade depende da sua submissão. O primeiro golpe proibido não é uma ação, é uma ausência. É quando você para de reagir da maneira que ele previu.
É quando você se torna um território imprevisível, e nesse instante ele se torna um corpo sem chão. Você começa a perceber que o jogo nunca foi entre certo e errado, entre quem tem razão e quem grita mais alto. O jogo é entre quem consegue manter a própria alma intacta quando o outro tenta desconstruí-la. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E talvez, ao contrário do que você sempre acreditou, seja nessa escuridão que mora o seu maior poder. Porque quem conhece a própria sombra nunca será prisioneiro da de outro. O narcisista se alimenta do seu desejo de paz. Ele cria o caos para que você implore por trégua, e essa trégua sempre tem preço. Mas quando você para de negociar, quando aceita que alguns incêndios não devem ser apagados, mas atravessados, algo muda. A tensão dentro dele aumenta. Ele não sabe dançar no terreno da verdade. Ele é um arquétipo de mentira que só sobrevive em ilusões cuidadosamente mantidas. Quando você rasga o véu, ele se contorce. Porque para o narcisista, a maior punição é o seu silêncio consciente. Você começa a entender que não está lutando contra ele. Está lutando contra a versão de você que ele ajudou a construir. Frágil, dependente, confusa. E esse duelo não acontece fora. Acontece dentro. Cada pensamento que você retoma é uma rebelião. Cada limite que você impõe é uma guerra invisível. Mas essa guerra não se vence com armas, vence-se com presença. O tipo de presença que não pede permissão, que ocupa o próprio espaço, que não teme o abandono, porque já aprendeu a não se abandonar. O verdadeiro golpe não é ferir o narcisista, é fazer com que ele perceba que já não tem onde fincar suas garras, que você se tornou etéreo demais, livre demais, lúcido demais. E isso o desmonta, porque ele não sabe lidar com inteirezas, só manipula rachaduras. Mas agora, cada uma das suas feridas começa a se fechar. Não como antes, com pressa e desespero, mas com consciência, com o tipo de cicatriz que carrega poder. E com esse poder, você não ataca, você liberta. E ao libertar-se, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a ver o narcisista não como um monstro, mas como um espelho distorcido da humanidade, ferida. Isso não é compaixão, é clareza. Jung ensinou que a maior tragédia do ser humano é não reconhecer sua própria sombra. E talvez o narcisista seja apenas isso. Um grito desesperado de alguém que nunca olhou para dentro e tenta, a cada relação, apagar o abismo que carrega nos olhos dos outros. Mas você já viu esse abismo e não fugiu. É aqui que tudo começa a mudar, porque agora você não reage mais com medo, nem com raiva. Você reage com consciência, e essa consciência é sua arma, sua âncora, sua libertação. O primeiro golpe foi dado, e ninguém percebeu o som, porque ele não explodiu por fora, ele se quebrou por dentro. Você começa a notar os pequenos detalhes, a pausa excessiva entre uma frase e outra, o olhar que não fixa, que tenta invadir, mas escapa sempre que se depara com firmeza, o riso que vem antes da resposta, tentando desviar. O narcisista não conversa com você. Ele analisa suas rachaduras, procura nelas um espaço por onde possa escorregar e se infiltrar. E a cada vez que você reage da forma esperada, ele confirma, ainda tem o controle. Mas quando a sua resposta vem de um lugar novo, sereno, consciente, inquebrantável, ele não sabe mais o que fazer. E é nesse instante que se inicia o segundo golpe mental proibido, o espelhamento invertido. Este não é um golpe visível. Não tem gritos, não tem discursos, não tem confrontos. Ele acontece no silêncio de um olhar que já não busca aprovação, na postura de quem já não corre atrás de justificativas. É um campo energético que se expande sem pedir licença.
Quando você espelha o narcisista não com medo, mas com lucidez, algo nele entra em colapso, porque você se torna aquilo que ele não consegue decodificar. Um reflexo que não se dobra, que não se desculpa, que não se desfaz. Ele começa a sentir a inversão. Antes, era ele quem moldava o seu humor, ditava seus sentimentos, conduzia suas decisões com palavras, doces ou ameaças sutis. Agora ele percebe que você está quieto, mas presente. Que sua ausência deixou de ser castigo e virou escolha. Que seu olhar não implora, não acusa, não se perde. Apenas observa. E esse tipo de presença é insuportável para quem se alimenta de reações, porque o narcisista só existe no teatro, e sem plateia sua identidade rui. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. O narcisista é o reflexo encarnado das suas partes negadas. Ele aparece como teste, como espelho distorcido, como labirinto que só pode ser vencido de dentro. E o espelhamento invertido é isso: parar de ser o papel que ele escreveu para você. É queimar o roteiro, mesmo que suas mãos tremam. É responder à manipulação com não resposta, a culpa com indiferença, a crítica com silêncio. Mas, cuidado! O espelhamento não é vingança, é transcendência. Você não se torna ele, você mostra o que ele se recusa a ver. E isso é mais cruel, porque é verdadeiro. O narcisista começa a sentir que perdeu algo, mas não entende o quê. Ele tenta repetir os mesmos jogos, as mesmas armadilhas, mas algo mudou. Ele diz algo cruel, e você não reage. Ele desaparece, e você não o procura. Ele te culpa, e você não se defende. Ele sorri, e você não devolve. E cada vez que você quebra o ciclo, ele se fragmenta. Você pode notar isso nos olhos. Antes, eles queimavam com superioridade. Agora, eles procuram a antiga versão de você. A que chorava, a que se explicava, a que implorava. Mas ela não está mais ali, porque agora existe um novo ser no lugar. Alguém que já sentiu dor demais para se assustar com barulho. Alguém que atravessou tantas noites em silêncio que já não teme o eco. Alguém que não precisa vencer, porque já não está mais no mesmo campo de batalha. O segundo golpe é letal porque não precisa ser anunciado. Ele não chega com violência, chega com consciência. E a consciência é algo que o narcisista nunca soube administrar, porque ela exige confronto interno. E ele só sobrevive fugindo disso. Ele quer dominar, mas não quer ser visto. Quer ser adorado, mas não quer ser decifrado. Quer manipular, mas teme ser tocado. Você, ao espelhar, obriga-o a se ver. Não com a lente da idealização, mas com a lente da verdade. E a verdade é insuportável para quem construiu uma vida inteira em cima de máscaras. Quando ele percebe que seu poder não te afeta mais, ele tenta ser bom, tenta ser a versão que você sempre quis, mas até isso falha. Porque agora você vê, você sente, você não está mais carente, está consciente, e essa consciência é como ácido em sua fachada, porque o narcisista não precisa de punição. Ele se destrói tentando manter uma imagem que já não funciona com você. Nesse ponto, algo começa a quebrar dentro dele. E você sente. Não é prazer. Não é vingança. É um tipo estranho de luto. Um adeus silencioso ao vínculo que, por mais tóxico que fosse, ainda era familiar. Mas agora não há mais retorno, porque o segundo golpe não destrói o narcisista. Destrói o vínculo. E o que vem depois é um vazio, não porque algo se perdeu, mas porque algo deixou de ter poder sobre você. E esse vazio é liberdade. E talvez seja nesse espaço de silêncio que você entenda que isso tudo nunca foi sobre ele. Foi sobre o que você tolerava, sobre o que você acreditava que merecia, sobre a imagem distorcida de si mesmo que você aceitou por medo de ficar só. Mas agora, cada passo é seu, cada escolha é sua, e cada ausência que você impõe é um grito de renascimento.
Você não venceu o narcisista. Você venceu a necessidade de ser aceito por ele. E isso é algo que nem ele entende. Mas você entende, e é isso que importa. A mente do narcisista opera como um teatro, mas não qualquer um. É um palco de espelhos, distorções, personagens e cenas cuidadosamente ensaiadas. Nada do que ele faz é espontâneo. Tudo é cálculo. Tudo é mecanismo de sobrevivência. E dentro desse teatro, você é designado a um papel específico, o de quem reage, o de quem se dobra, o de quem valida sua grandeza ou implora por afeto. Mas quando você começa a desmontar o cenário, quando suas falas já não seguem o roteiro, o narcisista perde o chão. E é aqui que o terceiro golpe mental proibido se instala, a quebra da previsibilidade emocional. Não há nada mais ameaçador para um narcisista do que um ser humano que já não pode ser antecipado. Porque ele não manipula pessoas, manipula respostas. Quando você começa a agir fora do script, você desliga os botões que ele tanto estudou. Você frustra suas tentativas de controle. Você muda os padrões, recusa as armadilhas emocionais, desmonta as armadilhas verbais com neutralidade. E sem aviso, você se transforma em um campo instável demais para que ele construa qualquer domínio. A quebra da previsibilidade emocional não é sobre ser imprevisível de forma teatral. Não é reagir com raiva, desaparecer para provocar ou jogar o mesmo jogo. Isso ainda é estar preso. O verdadeiro golpe está em responder com consciência, onde ele espera caos. É sorrir quando ele provoca, é recuar quando ele ataca, é calar quando ele exige explicação. É não responder ao drama, não explicar o óbvio, não reencenar as mesmas cenas pela milésima vez. É se tornar enigma. E o narcisista odeia enigmas, porque neles ele não reina, ele se perde. Carl Jung escreveu que tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos será projetado nos outros. E talvez seja por isso que o narcisista tanto precise do seu desequilíbrio. Porque é no seu colapso emocional que ele encontra o reflexo do caos que carrega por dentro. Ele quer que você grite, chore, implore, acuse, porque nesses gestos ele se vê. E ao se ver, se confirma. Mas quando você responde com lucidez, com pausa, com uma calma quase mística, ele se dissolve. Porque não encontra mais onde projetar o monstro que o habita. O terceiro golpe, portanto, não é barulhento. Ele é cirúrgico. É uma reprogramação interna sua, que desorganiza completamente a arquitetura relacional que o narcisista criou. É a quebra de um pacto invisível, aquele onde você reagia e ele reinava. Agora, você não está mais ali como servo emocional. Você está como presença limpa, sem código previsível, sem roteiro decorado, sem a necessidade de fazer sentido para ele. E isso é insuportável, porque ele não controla o que não entende, e não entende quem já não tem medo. Você vai perceber isso nos pequenos gestos. Ele repete o padrão que sempre funcionou e falha. Ele cria o mesmo conflito de sempre, e você não entra. Ele lança uma provocação, e você sorri de lado, não por deboche, mas porque já não dói, já não acerta, já não pertence. E isso é devastador, porque o narcisista precisa de consistência emocional no outro para existir. Quando você se torna uma frequência nova, afinada com sua verdade, ele não consegue mais vibrar no mesmo campo. E isso não é só libertador, é sagrado, porque você está finalmente rompendo a ancestralidade do abuso emocional. Está dizendo não só com palavras, mas com gestos, com posturas, com energia: eu não sou mais seu espelho, eu não vou mais repetir essa dança, eu não estou aqui para validar seu vazio. E cada vez que você faz isso, você cura uma parte sua que sempre achou que precisava ser previsível para ser amado.
A quebra da previsibilidade emocional é também a quebra de uma crença, a de que você precisa se explicar para merecer respeito. Não precisa. Você não deve a ninguém a coreografia do seu sentir. Você não precisa entregar a alma toda vez que alguém ameaça ir embora, porque agora você entendeu: quem vai, liberta. E quem fica tentando prender já não tem espaço no seu templo interno. E não se engane, ele vai tentar, vai te chamar de fria, de egoísta, de distante. Vai acusar sua mudança como defeito, porque não entende que o seu silêncio é cura, que a sua distância é limite, que a sua ausência de reatividade é uma revolução, e que pela primeira vez você não está tentando salvá-lo, está tentando salvar a si mesma. E nisso o narcisista morre, não porque você o destruiu, mas porque parou de alimentá-lo. O terceiro golpe é isso: não deixar que ele te preveja. Não permitir que sua emoção seja uma marionete na mão de alguém que não sabe o que fazer com sua própria dor. É dançar fora da música, é escrever um novo roteiro, onde você não é mais coadjuvante, onde você é autora, narradora, protagonista. E nessa nova história, o narcisista não tem mais papel. Há um instante em que tudo se inverte, onde o silêncio já não é mais medo, mas poder. Onde a ausência não é fuga, mas posição. Onde a sua voz, mesmo baixa, começa a vibrar com um tipo de força que ele nunca viu em você antes. É, nesse momento, sem alarde, sem bandeira, que o narcisista sente: ele perdeu. Mas não sabe como, não sabe quando. E é aí que se instala o quarto golpe mental proibido, o colapso da validação. Carl Jung disse que aquilo que damos ao outro, sem consciência, nos aprisiona. E talvez você tenha passado tempo demais oferecendo explicações, justificativas, amor em excesso, tentando preencher um poço que sempre voltava a secar. Mas agora, algo dentro de você decidiu parar, decidiu fechar a fonte, decidiu que não vai mais se colocar em julgamento toda vez que ele quiser se sentir juiz. E essa retirada, esse corte invisível, é um golpe tão violento quanto silencioso. O narcisista vive da sua validação. Ele precisa que você o veja, que você o exalte, que você o admire, mesmo que isso custe a sua dignidade. Ele precisa que você o tema, que o siga, que aceite as regras dele mesmo quando são absurdas, porque é assim que ele respira, é assim que ele se sente real. Mas o que acontece quando você para de oferecer tudo isso? Quando você olha para ele com os olhos vazios de necessidade? Quando sua presença já não suplica a atenção e sua ausência não é mais um pedido de resgate? O narcisista entra em colapso, e o colapso da validação não acontece com palavras, acontece com posturas, com gestos pequenos e imensos ao mesmo tempo. Acontece quando você para de responder às provocações, quando você não se desculpa por ser quem é, quando você não tenta provar que é boa o suficiente, quando você não busca mais entender a dor dele antes da sua, quando você se escolhe e permanece escolhendo mesmo quando ele te acusa de egoísmo. Isso o quebra, porque ele sempre contou com a sua culpa, sempre contou com sua vontade de consertar tudo. O quarto golpe é cruel, não no sentido de atacar, mas de cortar a única via que ainda mantinha o jogo de pé, a via da dependência emocional. Ele sempre achou que você voltaria. Sempre achou que, no fundo, você ainda queria ser escolhida, ainda queria a aprovação dele, ainda queria que um dia ele dissesse: você estava certa, você é tudo que eu preciso. Mas agora você entende. Ele nunca diria isso, porque isso o desmontaria e você não precisa mais ouvir, porque já não espera nada. Nesse ponto, você começa a perceber que a validação que você tanto buscava era, na verdade, o reflexo da que você se negava por dentro. Você se moldava para agradar, para não ser rejeitada, para não ser abandonada. Mas agora,
O abandono não te ameaça mais, ele te liberta, porque você aprendeu que é melhor estar só em verdade do que acompanhada na mentira. E essa descoberta é o ponto de virada. O quarto golpe não atinge apenas ele. Atinge todas as versões suas que um dia acharam que precisavam implorar por migalhas. E ele sente como se tivesse sido apagado da sua alma, porque ele não sabe existir sem ser o centro do universo de alguém. Ele tenta reacender o jogo com promessas, com memórias, com ameaças sutis. Ele diz que você mudou, e é verdade. Você mudou tanto que nem reconhece mais aquela que chorava por mensagens visualizadas e não respondidas. Aquela que esperava dias por um elogio. Aquela que se culpava por cada ataque dele. Aquela que tentava ser perfeita para merecer um mínimo de paz. Mas agora a paz não depende mais dele. E é aí que a guerra termina. Porque o narcisista só luta quando sabe que ainda há algo em disputa. E quando você para de validar, você encerra o jogo. Você desliga as luzes do palco. Você recolhe sua plateia interior. Você vai embora sem dizer adeus. E isso ecoa como um trovão. Porque o verdadeiro fim não é quando você grita. É quando você cala. Não por medo, mas por consciência. Por integridade. Por amor próprio. O quarto golpe é também a sua renúncia, não do amor, mas da necessidade de ser escolhida por quem nunca te enxergou. É quando você devolve o peso, quando você recusa o lugar de salvadora, quando você não tenta mais justificar o injustificável, quando você deixa de dar significado às promessas quebradas, aos ciclos repetidos, às manipulações disfarçadas de carinho. Quando você para de se explicar e simplesmente vai. Jung dizia que só aquilo que é integrado pode ser curado. E talvez seja isso que você está fazendo agora. Integrando a dor, integrando o silêncio, integrando a fúria, integrando o vazio. E ao integrar, você se eleva, porque o narcisista nunca poderá tocar esse novo lugar. Ele não sabe viver onde o amor não se implora, onde a presença não se compra, onde a alma não se negocia. Esse território é seu, e nele só entra quem sabe caminhar com verdade. Há um ponto da jornada onde já não existe grito, nem dor, nem cobrança, só um vazio, um silêncio cheio, denso, quase sagrado. É o momento em que o que você esperava já não tem mais importância, onde tudo aquilo que ele prometeu, o amor, o reconhecimento, o pedido de desculpas, já não tem mais peso. É nesse estado liminar entre o adeus e o renascimento que o narcisista percebe. Ele não está mais no centro e nem na borda. Ele desapareceu da sua narrativa. E isso o aniquila, porque você aplicou o quinto golpe mental proibido, o esquecimento emocional consciente. Este é o golpe mais poderoso, porque é o mais invisível. Você não precisa dizer nada, não precisa provar nada. Você não se afasta com raiva, nem com trauma. Você apenas deixa de lembrar dele com o coração. O nome dele não dói, as memórias não inflamam, as promessas vazias não ecoam mais dentro de você. O narcisista virou o que sempre foi, uma ausência disfarçada de presença. E agora, finalmente, você o vê com os olhos da alma limpa. Carl Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O esquecimento emocional consciente não é amnésia, é lucidez. É quando você olha para trás e o que te prendia desapareceu. Porque você transbordou a dor até ela não caber mais. Porque você chorou até secar. Porque você gritou até perceber que ninguém viria. Porque você cansou de carregar um fantasma e decidiu deixar cair. Simples assim. Sem vingança, sem espetáculo. Apenas cair. O narcisista sente esse golpe como um abismo. Ele percebe que não tem mais acesso à sua essência.
que as palavras dele não atravessam mais, que os olhos dele não te puxam mais, que a presença dele já não ocupa espaço. E isso o destrói. Porque a única coisa que o mantinha inteiro era o efeito que causava em você. Agora, nem o caos. Que ele planta encontra a terra fértil. Você secou o campo. Você blindou a alma. Você retirou dele o alimento mais valioso, sua lembrança emocional. E, ironicamente, este é o único golpe que você aplica para si, e não para ele, porque esquecer emocionalmente alguém não é apagá-lo da memória, é libertar seu corpo da prisão química que ele criou. É quando seu coração volta a bater por você, quando suas decisões voltam a ter o seu nome, quando sua risada volta a ser espontânea, quando você se pega vivendo e nem se deu conta de que ele não estava mais no pensamento. É uma liberdade que não grita, ela sussurra, e ainda assim move montanhas. Ele tenta voltar, ele aparece com as mesmas palavras doces, com os mesmos gestos ensaiados, com o mesmo tom de voz que antes te desmontava. Mas agora é como se ele falasse outra língua, porque o seu idioma interno mudou, porque sua vibração não reconhece mais aquela frequência tóxica, porque você já não precisa mais do que um dia achou que era amor. Você agora reconhece o que é verdadeiro. E o verdadeiro nunca vem disfarçado de dor. O quinto golpe não é um corte, é uma transcendência. É quando você já não carrega mais o nome dele nos seus ombros. Quando você entende que não veio ao mundo para salvar ninguém que não quer ser salvo, que não é sua missão consertar um ego ferido às custas da sua alma, que amor não se prova, se sente, se constrói, se recíproca e, acima de tudo, se vive em paz. É nesse ponto que o narcisista percebe que perdeu você para sempre, não porque você está com outro, não porque você bloqueou, não porque você mudou de cidade, mas porque você mudou de frequência. E ele nunca aprenderá a vibrar onde o amor é verdadeiro. Porque o verdadeiro exige presença, exige verdade, exige vulnerabilidade. E isso é tudo o que ele fugiu de ser. E quando ele tenta invadir de novo, já não encontra porta, porque não há mais casa. A estrutura que sustentava a relação foi demolida por dentro. Não há mais eco, não há mais palco, não há mais reflexo. E talvez esse seja o maior castigo, perceber que você é feliz sem ele, que você brilha sem a validação dele, que você ama sem precisar ser amada por ele, e que o que um dia doeu, hoje ensina. O esquecimento emocional consciente é um ritual de morte simbólica. E como todo ritual, ele exige coragem. Coragem para se despedir da parte de você que achava que só era completa com alguém ao lado. Coragem para se perdoar pelas vezes que aceitou menos. Coragem para recomeçar sem precisar de aplausos. E, principalmente, coragem para reconhecer. Você venceu, não o outro, mas o ciclo, a repetição, a sombra. Você venceu quando deixou de lutar, quando deixou de reagir, quando parou de procurar sinais. Você venceu quando percebeu que sua paz vale mais do que qualquer explicação e que o amor próprio não se negocia. E talvez, agora, no silêncio que se instala após as revelações, algo dentro de você esteja mais vivo do que nunca. Não é uma euforia barulhenta, nem uma certeza absoluta. É uma vibração sutil, quase secreta, como se uma parte esquecida de si mesma estivesse despertando lentamente e reconhecendo o próprio nome. Você não é mais o mesmo e não sabe exatamente por quê, mas sente como se tivesse atravessado um espelho e do outro lado encontrado a si mesmo sem os disfarces. O narcisista, esse arquétipo sombrio que transitava pelos corredores da sua alma, já não dita mais as regras. Ele foi desnudado. Não com ódio, mas com luz. E a luz não agride. Ela apenas revela. Agora você sabe, o que doía era o eco das partes de você que ainda esperavam ser vistas, ser salvas, ser amadas por alguém que nunca soube amar.
Mas hoje você viu, com os olhos da consciência, que o que você buscava no outro já morava em você, adormecido. E ao tocar essa verdade, o jogo acabou. Cada golpe mental proibido não foi apenas uma arma, foi um espelho, um portal, um caminho para dentro, não para destruir o outro, mas para libertar o que em você ainda aceitava a prisão. E ao romper as cordas invisíveis que o ligavam à manipulação, você não apenas se afastou, você renasceu. Porque há renascimentos que não envolvem gritos, nem lágrimas, nem celebrações. Apenas um silêncio novo, um espaço interno que não havia antes. Carl Jung ensinou que tudo aquilo que enfrentamos dentro de nós deixamos de encontrar como destino. E talvez seja isso que você tenha feito aqui. De forma silenciosa, simbólica, visceral, enfrentou não o outro, mas a parte sua que ainda precisava dele para se sentir inteira. E agora, nesta paisagem emocional que se abre, você caminha com passos mais firmes, porque não precisa mais de muletas, porque aprendeu a caminhar com sua própria verdade. Não, há garantias. Haverá dias em que as lembranças voltarão. Haverá vozes internas tentando te puxar de volta ao padrão antigo. Mas agora você reconhece o jogo, reconhece o ciclo e, acima de tudo, reconhece a si mesma. E isso é irreversível. A dor ainda pode visitar, mas já não comanda. O medo ainda pode sussurrar, mas já não grita. O vazio ainda pode surgir, mas já não te engole, porque agora há um centro, um nome, uma voz, e essa voz é sua, limpa, serena, selvagem, uma voz que não se dobra para caber em relacionamentos tortos, uma voz que não precisa mais gritar para ser ouvida, porque quem aprendeu a se escutar já não mendiga a atenção. Você chegou até aqui não porque fugiu, mas porque atravessou. E há uma diferença brutal entre quem foge da dor e quem a encara até ela se dissolver em cura. O narcisista talvez nunca entenda o que você fez. Talvez nunca reconheça a força invisível que você precisou reunir para sair desse ciclo. Mas não importa, porque isso nunca foi sobre ele, foi sobre você, sobre o sagrado ato de se escolher, sobre a coragem de ir embora, mesmo ainda amando, sobre o gesto quase divino de soltar a mão de quem te puxava para o abismo e finalmente estender a sua para si mesma. Talvez essa jornada não tenha um fim. Talvez ela seja um ciclo que agora gira em outra frequência. Porque o verdadeiro fim não é quando tudo se encerra, é quando tudo muda de lugar, quando as peças se reorganizam, quando as dores se transformam em sabedoria e os olhos, antes nublados, passam a enxergar com mais clareza, não o outro, mas a si mesmo, porque o maior dos reconhecimentos sempre foi o interno. Então, se algo em você foi tocado por essas palavras, se em algum lugar silencioso da sua alma você sentiu algo mover, permita que esse despertar continue. Escreva nos comentários o que ficou vibrando em você. Compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar quem é. E se essa travessia te encontrou no momento certo, inscreva-se, porque este não é um canal, é um espelho, um eco, um chamado, um espaço onde as almas acordadas se encontram. Às vezes, o que te liberta não é aquilo que você entende, é aquilo que você finalmente sente.